A gente volta a falar sobre a repercussão e as investigações aos envolvidos nos ataques às sedes dos poderes em Brasília. A Polícia Federal concluiu a perícia e avançou na investigação dos responsáveis pelos danos ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Yasmin Costa. A Polícia Federal concluiu a perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal depois dos atos de vandalismo do último domingo. Cerca de 50 peritos coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e outros itens com o objetivo de tentar identificar os responsáveis pela depredação. Imagens das câmeras de segurança também foram analisadas. Agora o material será cruzado com os dados dos detidos e a previsão é de que um laudo seja liberado pela PF em cerca de 30 dias. O ministro Alexandre de Moraes percorreu todos os andares do prédio do STF ontem para conferir o tamanho da destruição. No mesmo dia, Moraes determinou que as autoridades públicas de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas nos locais indicados para uma possível manifestação convocada pelas redes sociais. A proibição também vale para a interrupção à liberdade de tráfego em todo o território nacional, bem como o acesso a prédios públicos. A decisão de Moraes prevê multa de R$20 mil para pessoas físicas e de R$100 mil para empresas que descumpram as ordens. Na decisão, Moraes afirma que a convocação de novos atos nas ruas é um evidente desdobramento do movimento do último domingo e que essa mobilização demonstra a existência de uma organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado democrático, especificamente o Poder Judiciário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. A AGU identificou, através de grupos de trocas de mensagens, que pessoas estariam convocando novas manifestações para todas as capitais do país. Moraes ainda determinou que as autoridades devem prender em flagrante quem ocupar vias ou invadir prédios públicos. As autoridades também devem identificar os veículos usados nos atos e os proprietários e apreender todos os veículos. Além disso, o magistrado determinou que o Telegram bloqueie canais, perfis e contas de grupos que estão convocando as manifestações. Em Brasília, um forte esquema de segurança foi feito para evitar qualquer tipo de mobilização. E o interventor de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou sobre as medidas de segurança contra possíveis manifestações em Brasília. Acompanhe com Paula Lobão. Um forte aparato policial foi montado na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Forças de segurança do Distrito Federal e de 8 estados estavam a postos desde as 4 horas da tarde desta quarta-feira por conta de um novo protesto, apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes autorizando a prisão de envolvidos em eventuais bloqueios. O governo Lula havia dito que poderia acionar as Forças Armadas. A Polícia do Exército foi então deslocada para patrulhar o entorno do Palácio do Planalto, invadido e depredado no domingo. A esplanada foi fechada com dezenas de viaturas policiais, helicóptero e reforço do batalhão de cães. Ônibus da PM foram posicionados com capacetes, cacetetes e mais equipamentos de preparação contra confrontos. A mega operação foi comandada pelo interventor federal na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira para anunciar um plano de ações que evitasse novos atos de violência aqui em Brasília. Ricardo Capelli falou que haveria mobilização máxima das forças policiais, inclusive com apoio da inteligência. Nós estamos com todo o efetivo da Segurança Pública do Distrito Federal mobilizado, numa operação articulada com apoio da inteligência, da nossa inteligência, com apoio da inteligência da Polícia Federal e com a colaboração e presença de todo o nosso efetivo de segurança aqui do Distrito Federal, da Força Nacional, comandada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar,
Então, todo o efetivo está mobilizado. Ricardo Capelli afirmou que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu no domingo. Não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Então, muita coisa circulou na internet, muito buchicho, muita fake news. De ontem para hoje isso está crescendo, mas eu quero tranquilizar a população. Questionado sobre a falha na segurança no último domingo, o interventor voltou a apontar a ausência do então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, como principal erro no impedimento dos atos de violência. Para Capelli, houve falta de comando. O que houve, na minha opinião, e na opinião que está transcrita na decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve falta de comando, falta de liderança. Vejam vocês, a mesma Secretaria de Segurança Pública, com os mesmos homens, não mudaram os homens. Os homens da Polícia Militar são os mesmos homens que conduziram uma operação exemplar no dia 1º de janeiro. A posse do presidente Lula foi uma operação de segurança exemplar. Anderson Torres foi exonerado e teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mota, quem diria que chegaríamos a tamanha violência devido à política e que acompanharíamos no país uma intervenção federal, né? É inesperado mesmo, Adriana, porque, como eu disse, nós tivemos dezenas de manifestações movimentando milhões de pessoas durante 4 anos sem um único incidente. E, de repente, acontece um incidente como esse, e aí vem uma intervenção no governo, uma série de medidas. É realmente uma curiosa sequência de eventos. Preocupações com segurança são sempre bem-vindas, especialmente quando se reúnem grandes multidões. Agora, eu fiquei um pouco confuso com as declarações. Não ficou claro para mim se existe uma determinação para que não sejam feitos bloqueios de vias de circulação, o que eu acho que é o certo mesmo. Acho que bloqueio de via de circulação é uma péssima maneira de se demonstrar uma opinião, uma posição política, e afeta gravemente a vida de todos nós. Mas eu também fiquei confuso de saber se essa proibição se aplica agora a qualquer tipo de manifestação. Achei algumas declarações conflitantes. Com relação às preparações que foram feitas no Distrito Federal, é uma boa pergunta, porque elas não foram feitas antes. Eu acho que muitas pessoas precisam responder essa pergunta. Ô Mota, e só acrescentando uma outra dúvida, é saber efetivamente por quanto tempo essa intervenção deve demorar e a partir do momento em que não houver mais a necessidade da intervenção, como que é o processo, uma espécie de transição, né, para que as forças do Distrito Federal voltem a cuidar da segurança no local? É uma excelente pergunta, Tiago, porque, por exemplo, quando foi feita a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018, havia uma grave crise estrutural que necessitava de muito tempo para que fosse debelada. Não é o caso da situação no Distrito Federal, né? Então, a pergunta fica, por que essa intervenção terminaria no dia 1º? Pode-se muito bem alegar que a ameaça continua, né? Já que a ameaça é uma coisa difusa, é percebida como uma intenção que algumas pessoas descrevem, né, de golpe de Estado, embora também não tenha ficado claro como é que aquelas pessoas invadindo os prédios iam realizar um golpe de Estado. Elas iam fazer o quê? Sentar na cadeira do Congresso e começar a legislar, né? Ou sentar na cadeira do Planalto e começar a governar o Brasil. Aquilo eu acho que seria mais apropriado, é a minha opinião, ser descrito como um ato realmente de vandalismo, impensado, criminoso, que tem que ser punido. Mas a sua pergunta é excelente. E aí, depois do dia 31, como é que vai ficar? É uma pergunta que precisa ser respondida.